Fala galera! Nessa videoaula nós estudaremos os ácidos nucleicos, dando continuidade à nossa playlist de bioquímica. Se você ainda não é inscrito no canal Sinapse Biologia, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho da notificação para ficar sabendo quando eu postar novas videoaulas para você. Sem se estender, vamos começar a aula. Roda a vinheta! Como já de costume das nossas outras aulas da nossa playlist de bioquímica, vamos começar o estudo dos ácidos nucleicos falando das principais características desse grupo de substâncias químicas que são encontradas nos seres vivos. A primeira característica dos ácidos nucleicos que eu quero que você conheça é que eles são substâncias orgânicas constituídas de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Para você memorizar quais são os átomos encontrados nos ácidos nucleicos, lembre da palavra CHOMP, que fica facinho de lembrar. Além disso, os ácidos nucleicos são macromoléculas constituídas de nucleotídeos. Leandro, o que é isso? Vamos lá. A grande verdade é que os ácidos nucleicos são polímeros. São moléculas gigantes formadas por subunidades que se repetem. As subunidades que se repetem nos ácidos nucleicos são chamadas de nucleotídeos. No caso, os nucleotídeos, portanto, representam os monômeros dos ácidos nucleicos. Eu já falei para você em videoaulas anteriores da nossa playlist de bioquímica o que é um polímero e o que é um monômero. Só lembrando rapidamente, um polímero é uma macromolécula, uma molécula grandona que é formada por subunidades que se repetem, que são os monômeros. São moléculas menores que constituem o polímero. No caso dos ácidos nucleicos, eles são polímeros onde os monômeros são nucleotídeos. Não esqueça jamais dessa informação. Os ácidos nucleicos, eles podem ser encontrados no citoplasma das células, livres no fluido que preenche o citoplasma, que é o citosol, ou então em organelas citoplasmáticas, como por exemplo, as mitocôndrias e os cloroplastos, que são organelas citoplasmáticas que têm DNA próprio. Os ácidos nucleicos também podem ser encontrados no núcleo das células. A grande verdade é que quando os ácidos nucleicos eles foram descobertos no núcleo de células. Núcleo de células conhecidas como leucócitos, que são os famosos glóbulos brancos. Quando eles foram descobertos, verificou-se que eles estavam no núcleo e que eles tinham características ácidas, daí o nome ácidos nucleicos. Olha como biologia é fácil pra caramba! Os ácidos nucleicos, eles são responsáveis pela síntese proteica, ou seja, pela produção de proteínas. E como proteínas fazem tudo dentro de uma célula, tanto na estrutura da célula quanto no funcionamento dela, nós podemos falar que os ácidos nucleicos eles são responsáveis por determinar todas as características celulares, tanto estruturais quanto funcionais. Os ácidos nucleicos eles são representados pelo DNA e pelo RNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico. RNA significa ácido ribonucleico. Uma notinha para você. O DNA representa o material genético dos seres vivos. Ou seja, ele é o carinha responsável por determinar todas as características de um ser vivo. Cada ser vivo tem o seu próprio DNA, o que faz com que cada ser vivo seja um ser único, com características próprias dele próprio. Tudo bem? Mas vamos lá. Eu quero que você entenda nessa videoaula o dogma central da biologia molecular também.
porque esse dogma vai guiar os nossos estudos de ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são representados por quem? DNA e RNA. Vamos falar um pouco de DNA aqui nesse dogma central da biologia molecular. Bom, o DNA ele é uma molécula que tem a capacidade de originar novas moléculas de DNA a partir dele próprio, por um processo chamado de replicação. A replicação é um processo que ocorre no núcleo das células eucarióticas, no caso, que são o tipo de célula que possuem núcleo. O DNA ele tem a capacidade de formar, então, cópias dele, no processo chamado de replicação. Lembre, o DNA representa o material genético dos seres vivos. Ele é responsável por determinar todas as características de um ser vivo. Aí, Leandro, mas de que forma ele faz isso? Ele faz isso por meio de dois processos que são muito legais de serem estudados. O primeiro processo é o processo chamado de transcrição. Aí, Leandro, o que é a transcrição? É quando o DNA ele produz a partir dele próprio uma molécula de RNA. Quando o DNA ele produz a partir dele próprio uma molécula de RNA, ele passa para a molécula de RNA uma informação para a síntese de uma ou mais proteínas. O RNA, logo depois de ser produzido, ele passa por um processo chamado de tradução. Na tradução, o RNA pega as informações que o DNA passou para ele e com elas produz uma proteína, com o auxílio de uma organela citoplasmática chamada de ribossomo. Essa proteína que é produzida pelo processo de tradução vai ser responsável pela determinação de uma característica no ser vivo. Uma característica que pode ser estrutural ou então uma característica que pode ser funcional. O dogma central da biologia molecular, ele mostra essa relação entre DNA, RNA e proteína. É isso que é o dogma central. Lembre que transcrição é o processo em que o DNA ele forma RNA e tradução é o processo em que o RNA, com o auxílio do ribossomo, produz uma proteína que vai determinar uma característica. Em células eucarióticas, a replicação do DNA, que é o processo em que o DNA forma cópias dele próprio, ocorre no núcleo. A transcrição, que é o processo em que o DNA forma RNA, ocorre também no núcleo. Já a tradução, anota aí, ela ocorre no citoplasma. Só que bora dar uma aprofundada aqui nos nossos estudos. Bom, o DNA determina todas as características de um ser. Mas de que forma ele faz isso? É o seguinte, ao longo do DNA existem várias porções pequenas chamadas de gene. O que é um gene? Um gene é um pedaço de DNA responsável pela determinação de uma ou mais características. Ao longo de uma molécula de DNA existem vários genes e cada gene determina uma ou mais características. É isso mesmo. Até um tempo atrás acreditava-se que um gene ele era responsável só pela determinação de uma única característica. Só que hoje já se sabe que um gene ele pode determinar mais de uma característica. Então, ao longo do DNA, existem vários genes, vários pedaços de DNA, que são responsáveis pela determinação de uma ou mais características. O que acontece é que na transcrição, o que ocorre é que um gene do DNA, ele forma um RNA, para que depois esse RNA possa formar uma proteína, para que essa proteína possa originar uma característica. Então, quando a gente fala que na transcrição o DNA forma RNA, sendo mais específico, são genes do DNA que vão originar RNA.
Cada gene do DNA origina um tipo de RNA. E cada RNA vai originar um tipo de proteína. E cada proteína, uma característica. Jamais se esqueça, então, do dogma central da biologia molecular, porque ele cai bastante em vestibulares e também no Enem. Mas bora seguir aqui o nosso processo de estudo. É o seguinte, o DNA e o RNA são ácidos nucleicos. E todo ácido nucleico é formado por nucleotídeos, que são as unidades formadoras dessas moléculas. Eu quero agora que você entenda como que é um nucleotídeo. Eu coloquei aqui para você a constituição de um nucleotídeo. Todo nucleotídeo ele possui 3 partes, ou então 3 porções, que são fosfato, pentose e base nitrogenada. Vamos lá? Bem, aqui eu coloquei um esquema para você que representa um nucleotídeo. Perceba que nesse esquema aqui nós temos o nucleotídeo sendo formado por 3 partes. Cada parte está de uma cor. Por exemplo, de azul temos aqui o que nós chamamos de fosfato. É uma porção do nucleotídeo que contém o sal mineral fósforo. Quando eu te dei aula de sais minerais, aqui nessa playlist de bioquímica, eu te falei que o fósforo ele é um sal mineral que é encontrado tanto no DNA quanto no RNA, porque ele está bem aqui nesse grupo fosfato do nucleotídeo, que é a unidade formadora do DNA e do RNA. Ligado a esse grupo fosfato no nucleotídeo, nós encontramos uma pentose. Professor, o que é uma pentose? Uma pentose nada mais é do que um carboidrato do tipo monossacarídeo que apresenta 5 átomos de carbono. Nós estudamos isso na aula de carboidratos. Se você não assistiu essa videoaula, assiste. Eu vou deixar aqui em cima no card para você. Ligado então ao fosfato, temos a pentose. Ligada à pentose, nós encontramos uma base nitrogenada. Leandro, o que é essa base nitrogenada? É uma molécula química que contém nitrogênio na sua constituição. Na aula de sais minerais, eu falei do nitrogênio como um sal mineral. E também falei que ele é fundamental para os seres vivos porque está presente tanto no DNA quanto no RNA. Em que parte? Aqui nessa base nitrogenada. Esse é um esquema representativo de como que é o nucleotídeo. Mas pode ser que em um vestibular mais complexo, coloque-se lá para você um esquema de um nucleotídeo, como que ele é quimicamente de fato. Por isso que eu coloquei bem aqui para você um esquema da estrutura química de um nucleotídeo. Não se assuste porque você vai entender legal. Bem, aqui temos o nucleotídeo formado por fosfato, pentose e base nitrogenada. Como é que você vai identificar o fosfato no nucleotídeo? Você vai procurar no nucleotídeo onde você encontra a letra P. O Pzinho indica o fosfato. Então, bem aqui temos o fosfato do nucleotídeo. A pentose nada mais é do que um carboidrato que tem 5 átomos de carbono, que está ligado aqui ao fosfato. A pentose fica do lado do fosfato. Leandro, e como é que eu vou descobrir qual que é a base nitrogenada do nucleotídeo? Você vai procurar uma porção da molécula de nucleotídeo que contém nitrogênio. Bem, aqui temos então nessa porção dessa molécula nitrogênio, demonstrando que essa porção representa a base nitrogenada do nucleotídeo. Então, todo nucleotídeo tem fosfato, tem pentose e tem base nitrogenada. Bom, eu quero que você conheça uma classificação dos nucleotídeos. Os nucleotídeos podem ser classificados em 2 tipos. Não te assusta com o nome, que depois tu te acostuma. Os nomes são desoxirribonucleotídeo, que nome do capeta, e ribonucleotídeo. Desoxirribonucleotídeo é o tipo de nucleotídeo que é encontrado no DNA. Já o ribonucleotídeo é o tipo de nucleotídeo
que é encontrado no RNA. Então, o desoxirribonucleotídeo, ele forma o DNA. O ribonucleotídeo forma o RNA. Fica facinho para você, conforme você vai estudando e se acostumando com o conteúdo. Por isso que você precisa anotar tudo que eu falo aqui nessa videoaula, para jamais você esquecer dessas informações. Vamos seguir. É o seguinte, agora eu quero que você conheça os tipos de pentose que podem ser encontrados em um nucleotídeo e também os tipos de bases nitrogenadas que podem ser encontrados em um nucleotídeo. Vamos lá. Existem dois tipos de pentose que nós podemos encontrar em um nucleotídeo. O primeiro tipo é a ribose. O segundo tipo é a desoxirribose. Na nossa aula de carboidratos, eu falei para vocês que ribose e desoxirribose são monossacarídeos que têm função estrutural. A ribose é o tipo de pentose que nós encontramos no ribonucleotídeo, ou seja, que nós encontramos no nucleotídeo que forma o RNA. Já a desoxirribose é o tipo de pentose que nós encontramos no desoxirribonucleotídeo, ou seja, no nucleotídeo que forma o DNA. Eu coloquei aqui do lado uma figura que representa a ribose e outra que representa a desoxirribose. Lembre, ribose, onde é que eu encontro? No RNA. Ribose começa com o quê? Começa com o quê? Com R. R de RNA. Já a desoxirribose, nós encontramos somente no DNA. Desoxirribose começa com o quê? Começa com D. D de DNA. Bom, perceba que a diferença química da ribose para a desoxirribose é que a ribose tem um átomo de oxigênio a mais do que a desoxirribose. Eu falo disso lá na videoaula de carboidratos. Volta lá e assiste essa videoaula porque ela é base para você entender esse conteúdo aqui. Assiste a videoaula de carboidratos para você não ficar com dificuldade. Então, ribose encontro nos nucleotídeos de RNA e desoxirribose encontro nos nucleotídeos de DNA. Agora, quando se fala das bases nitrogenadas que podem ser encontradas em um nucleotídeo, existem duas categorias de bases nitrogenadas que você tem que conhecer. A primeira categoria de bases nitrogenadas é a categoria chamada de bases púricas. A segunda é a categoria chamada de bases pirimídicas. Dentro do grupo das bases púricas, nós encontramos dois tipos de bases nitrogenadas que podem ocorrer em um nucleotídeo. O primeiro tipo de base nitrogenada púrica que pode ocorrer em um nucleotídeo é a adenina. E o segundo tipo é a guanina. Olha que bacana! A adenina é representada pela letra A. A guanina é representada pela letra G. Quando se fala das bases pirimídicas que podem ser encontradas em um nucleotídeo, nós temos três tipos de bases pirimídicas, que são citosina, timina e uracila. Citosina é representada pela letra C, timina representada por T e uracila representada pela letra U. Mas bora entender melhor quais que são as diferenças entre as bases púricas e as bases pirimídicas. Vamos lá. Primeiro, bem aqui nós temos as duas bases púricas que são bases que podem ser encontradas em nucleotídeos. Perceba que as bases púricas elas são formadas por dois anéis carbônicos. É a principal característica dessas bases. Tanto a adenina quanto a guanina têm dois anéis carbônicos constituindo elas. Agora, quando nós falamos em bases nitrogenadas pirimídicas, perceba que elas têm somente um anel carbônico formando elas, um único anel. E elas são citosina, timina e uracila. Agora, vamos lá. As bases nitrogenadas púricas, adenina e guanina, elas podem ser encontradas
tanto nos nucleotídeos de DNA quanto nos nucleotídeos de RNA. Agora, quando se fala de bases nitrogenadas pirimídicas, fique atento ao seguinte. Quando se fala das bases nitrogenadas pirimídicas, a citosina ela pode ser encontrada tanto no nucleotídeo de DNA quanto no de RNA. Mas a timina ela é encontrada somente no nucleotídeo de DNA, enquanto que a uracila é encontrada somente no nucleotídeo de RNA. Então, timina é exclusiva do DNA e uracila é exclusiva do RNA. E não te esquece disso daí, que tu já vai ver onde é que esse conhecimento ele vai se encaixar no estudo dos ácidos nucleicos. Resumindo tudo que eu falei para ti, é o seguinte. Nós temos então aí quantos tipos de nucleotídeos que podem ser encontrados nos ácidos nucleicos? 2 tipos. Quais são? Desoxirribonucleotídeo, eita nome do capeta, e ribonucleotídeo. Desoxirribonucleotídeo é o nucleotídeo de DNA. Ribonucleotídeo é o nucleotídeo de RNA. Qual é a pentose que é encontrada no nucleotídeo de DNA? A desoxirribose. Qual é a pentose que é encontrada no nucleotídeo de RNA? A ribose. Quais são as bases nitrogenadas que eu posso encontrar no nucleotídeo de DNA? Adenina, guanina, citosina e timina, que está destacada de vermelho aqui porque timina é exclusiva da molécula de DNA. Quais são as bases nitrogenadas que podem ser encontradas no nucleotídeo de RNA? São adenina, guanina, citosina e uracila. Uracila. A uracila está destacada de vermelho porque ela é exclusiva do RNA. Você conseguiu entender isso bacaninha? Sim ou não? Agora que você já sabe como que é o nucleotídeo que é encontrado no DNA e o nucleotídeo que é encontrado no RNA, nós já podemos estudar como que é a estrutura do DNA, como é que o DNA ele se replica e como é que o DNA forma RNA. Vamos entender essa paradinha então. Tela cheia. A estrutura da molécula de DNA é explicada por um modelo conhecido como dupla hélice. Esse modelo foi proposto na década de 1950 por 2 cientistas, James Watson e Francis Crick. O modelo da dupla hélice fala o seguinte, que o DNA é constituído por 2 filamentos antiparalelos enrolados entre si, na forma de uma hélice dupla. Vamos entender esse conceito do modelo da dupla hélice por meio dessa figura que eu coloquei para você aqui do lado. Perceba que essa figura aqui do lado representa uma molécula de DNA. Note que nós podemos perceber que a molécula de DNA ela é formada por 2 filamentos que estão enrolados entre si. Esses 2 filamentos da molécula de DNA nada mais são do que conjuntos de nucleotídeos. Cada filamento da molécula de DNA é um conjunto de nucleotídeos. Para você entender melhor como é que os nucleotídeos eles se unem para formar cada filamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses filamentos da molécula de DNA que estão aqui enrolados entre si, o que lembra uma hélice dupla, daí modelo da dupla hélice, e vou esticar eles aqui do lado para você ver como é que os nucleotídeos se unem e como que os 2 filamentos se unem para formar o DNA. Vamos lá. Bem, aqui temos um dos filamentos da molécula de DNA. E aqui do outro lado temos outro filamento da molécula de DNA. Note o seguinte, cada filamento ele é um conjunto de quê? De nucleotídeos. Como é o nome do nucleotídeo do DNA? Desoxirribonucleotídeo. Aquele nome do capeta. Perceba que nesse primeiro filamento aqui, nós temos vários nucleotídeos.
Leandro, como tu sabes? É só tu enxergar a figura. Enxerga a figura. Bem, aqui temos um fosfato ligado a uma pentose, que é uma desoxirribose, porque é um desoxirribonucleotídeo, que está ligada a uma base nitrogenada representada pela letra T, T de timina. Logo embaixo temos outro nucleotídeo, formado por fosfato, pentose, que é uma desoxirribose, ligada a uma base nitrogenada, que é uma guanina. Embaixo desse nucleotídeo temos outro, formado por fosfato, ligado a uma pentose, que é uma desoxirribose, ligada a uma base nitrogenada, timina, representada pela letra T. E assim nós temos uma série de nucleotídeos. O que você tem que entender é como um nucleotídeo ele se une a outro nucleotídeo para formar um filamento do DNA. Um nucleotídeo ele vai se unir a outro nucleotídeo por meio de uma ligação química chamada de ligação fosfodiéster. Olha o nome do capeta, ligação fosfodiéster. Essa ligação ela sempre ocorre entre a pentose de um nucleotídeo com o fosfato de outro. Então perceba aqui na figura, nós temos aqui um primeiro nucleotídeo que vai se ligar a um segundo nucleotídeo. De que maneira? Por meio de uma ligação entre a pentose do primeiro, que é a desoxirribose, com o fosfato do segundo. Está bem aqui a ligação. Como é o nome dela? Ligação fosfodiéster. Aí você formou uma molécula aqui que é constituída de 2 nucleotídeos. Agora você vai unir essa molécula de 2 nucleotídeos a um terceiro. Como? Por meio de uma ligação fosfodiéster entre a pentose desse segundo nucleotídeo com o fosfato do terceiro nucleotídeo que quer se encaixar aqui. Uma ligação fosfodiéster que está sendo representada bem aqui. Então o segundo nucleotídeo se liga a um terceiro por meio de uma ligação fosfodiéster entre a pentose do segundo com o fosfato do terceiro. O terceiro vai se ligar ao quarto por meio de uma ligação fosfodiéster entre a pentose do terceiro, que é a desoxirribose, com o fosfato do quarto. E assim sucessivamente. É assim que se forma um filamento da molécula de DNA. O outro filamento que está aqui do lado se forma da mesma maneira. Um nucleotídeo se liga ao outro por meio de uma ligação entre a pentose de um nucleotídeo, que no caso aqui, como é DNA, é a desoxirribose, com o fosfato de outro nucleotídeo. Agora, olha só, por que nós falamos que o DNA é constituído por 2 filamentos antiparalelos? Porque na molécula de DNA, um dos filamentos ele fica num sentido e o outro fica no sentido contrário, oposto. Funciona da seguinte maneira, é como se um dos filamentos do DNA ficasse em pé e o outro ficasse de cabeça para baixo. Um em pé e outro de cabeça para baixo. Por isso que são 2 filamentos antiparalelos. Anti, porque um é como se estivesse em pé e o outro de cabeça para baixo, e paralelos porque eles ficam paralelamente entre si. Por isso que são 2 filamentos antiparalelos, enrolados entre si na forma de uma dupla hélice. Tudo bem? Agora também você precisa entender como um filamento do DNA ele se une a outro filamento. E essa união de um filamento com o outro, ela ocorre por meio de ligações de hidrogênio, que antigamente eram chamadas de pontes de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio que vão unir um filamento com o outro ocorrem entre as bases nitrogenadas dos 2 filamentos. E ocorre o seguinte, cada filamento ele vai ter uma sequência de bases nitrogenadas. Por exemplo, esse filamento aqui do DNA ele tem uma sequência de bases, que é T, G, T, C, A, G, ele vai ter uma sequência. Para que o outro filamento consiga se unir a ele, é necessário que o outro filamento ele tenha uma sequência de bases nitrogenadas também complementar a esse primeiro filamento. Leandro, como assim complementar? É o seguinte, vai ocorrer uma regrinha aqui para que um filamento do DNA se pareie com o outro. A regrinha é o seguinte, se num filamento do DNA tu tiver de um lado
a base nitrogenada adenina, do outro lado vai ter que ter uma timina e vice-versa. Se de um lado tem adenina, do outro lado tem que ter timina. Se de um lado tem timina, do outro lado tem que ter adenina. Adenina sempre pareia com timina. E se de um lado tu tiveres guanina, do outro lado tu tem que ter citosina, porque guanina sempre pareia com citosina e vice-versa. Se de um lado tu tem citosina, do outro tu tem que ter guanina. É regrinha de pareamento. Então, se num dos filamentos tiver uma sequência de bases nitrogenadas, o outro filamento também tem que ter uma sequência de bases nitrogenadas, complementar, respeitando a regra de pareamento. Vamos entender na nossa figura bem aqui, ó. Se esse filamento aqui, ó, ele tem aqui uma base nitrogenada timina, o outro filamento tem que ter uma adenina, que vai ser uma base complementar. Se esse filamento aqui tem guanina, o outro tem que ter o quê? Citosina. Se esse filamento aqui, ó, ele tem timina, o outro tem que ter adenina. Se esse filamento aqui ele tem citosina, o outro tem que ter guanina. Se esse filamento aqui tem adenina, o outro tem que ter timina. E se esse filamento tem guanina, o outro tem que ter citosina. É a regra de pareamento. Sempre A com T, G com C. Agora, lembre, adenina é base o quê? Púrica. Timina é base pirimídica. Guanina é base púrica. Citosina é base pirimídica. Perceba então que essa regra de pareamento nos mostra que sempre uma base púrica pareia com uma pirimídica. No caso, a base púrica adenina sempre pareia com a pirimídica timina. A base púrica guanina sempre pareia com a pirimídica citosina. A com T, G com C. Essa relação é conhecida como relação de Chargaff. Chargaff foi o cara que descobriu essa relação de A com T, G com C. Para você memorizar que é A com T, lembre do seguinte nome: Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo começa com A de adenina. Timóteo começa com T, T de timina. Lembre assim, Gal Costa. Gal começa com G, G de guanina. Costa começa com C, C de citosina. Então, Aguinaldo Timóteo, A com T. Gal Costa, G com C. Eita, fica facinho. Agora, uma sacada que você precisa ter. Entre timina e adenina, ou vice-versa, ocorre a formação de duas ligações de hidrogênio. E entre guanina e citosina, ou vice-versa, ocorre a formação de três ligações de hidrogênio. Aí eu te pergunto, o que é mais fácil romper? É A com T, que tem só duas ligações de hidrogênio, ou é G com C, que tem três? É A com T que é mais fácil de romper, porque só tem duas ligações de hidrogênio. G com C tem três, então é mais difícil de romper. Jamais se esqueça disso. Jamais. Aqui do lado eu coloquei uma figura mais complexa. Uma figura mais do capeta, que pode aparecer em vestibular para você. Uma figura que mostra uma representação mais química dos dois filamentos da molécula de DNA. Vamos entender essa figura. Bem, aqui temos o esquema da dupla hélice. Aí eu vou pegar aqui, ó, uma porção desse esquema e vou dar uma ampliada aqui, ó. Ampliei. Perceba que bem aqui nós temos um dos filamentos do DNA, que é esse filamentozinho bem aqui. E aqui do lado temos outro filamento do DNA, que é esse filamentozinho bem aqui. Agora note o seguinte. Perceba que esse filamento ele é um conjunto de nucleotídeos. Aí, Leandro, como é que eu vou saber? Olha para o nucleotídeo. Olha para o nucleotídeo, ó. Bem aqui você tem um fosfato, representado pelo Pzinho aqui no centro, ligado a uma pentose, que está sempre do lado do fosfato, que no caso é desoxirribose, porque eu estou falando de DNA, ligado a uma base nitrogenada, que nesse caso é uma guanina, porque está representado por G. Logo embaixo desse nucleotídeo, nós temos outro nucleotídeo, formado por fosfato, pentose, que é uma desoxirribose, e base nitrogenada, que é uma timina. Logo embaixo desse nucleotídeo, temos um outro nucleotídeo, formado por fosfato, pentose, que é a desoxirribose, e base nitrogenada, que é uma citosina. E aqui embaixo,
né, nós temos outro nucleotídeo formado por fosfato, pentose, que é a desoxirribose, e base nitrogenada, que é a adenina. Agora percebe, esse filamento se une com o outro que está aqui do lado por meio de ligações de hidrogênio. Lembra da regrinha de pareamento? Se de um lado tu tiveres G, do outro lado entra o quê? C, porque é sempre G com C, Gal Costa. Lembre que entre G e C formam-se quantas ligações de hidrogênio? 3 ligações de hidrogênio. 3 ligações de hidrogênio. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Agora lembre também que quando tu tens T de um lado, timina, do outro lado tem que entrar o quê? Adenina, porque é sempre T com A ou A com T. Entre adenina e timina ocorre a formação de quantas ligações de hidrogênio? Somente 2, ó. Uma aqui, outra bem aqui. É isso aí que é a representação mais complexa da estrutura química da molécula de DNA. É o seguinte, já que você sabe agora como que é a estrutura da molécula de DNA, vamos falar como ocorre a replicação ou duplicação do DNA, que é o processo em que o DNA ele forma cópias dele próprio. Primeiro entenda que a replicação do DNA tem uma principal função. Aí, professor, qual é a principal função? Permitir a reprodução celular. Aí, professor, o que é isso? Permitir que uma célula origine novas células a partir dela, por um processo chamado de mitose, que é uma divisão celular que nós vamos estudar posteriormente aqui no canal Sinapse Biologia. Então, a função da replicação é permitir a reprodução celular, é permitir a mitose, que é uma divisão celular. Leandro, como é que ocorre esse processo de replicação? É bem fácil. Vamos lá. Bem aqui nós temos a representação de uma molécula de DNA, tá bom? Note o seguinte, aqui nós temos um filamento, onde foi representado aqui só as bases nitrogenadas desse filamento, e do lado nós temos outro filamento, onde foi representado só as bases nitrogenadas desse filamento. Perceba que esse filamento aqui, ó, esse primeiro tem uma sequência ACTAG e o outro tem uma sequência TGATC. Perceba que essas sequências dos dois filamentos são complementares. Se de um lado tu tem A, do outro lado tem T. Se de um lado tem C, do outro é G. Se de um lado tem A, do lado tem A, do outro é T. Se de um lado tem aqui, ó, T, do outro tem A. Se de um lado tem, por exemplo, aqui, ó, G, do outro vai ter C. Então são bases aí que são complementares. Para que tu faças a duplicação do DNA, primeiramente tu tens que separar os dois filamentos. Aí, Leandro, sério? Tem que separar os dois filamentos do DNA. Quem permite a separação dos dois filamentos do DNA é uma enzima chamada de helicase. Helicase do DNA. É a helicase que vai permitir a separação desses dois filamentos. Aí tu vai ter os dois filamentos separados. Depois que os dois filamentos eles estão separados, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte, cada filamento vai funcionar como um molde para a formação de um outro filamento complementar a ele. Por exemplo, aqui tu tens um filamento que é ACTAG. Ele vai funcionar como um molde para a formação de um filamento complementar a ele. Por exemplo, se aqui tu tens a base A, do outro lado aqui se encaixa um T, ó. Olha aqui se encaixando um T. Se aqui tu tem C, do outro lado se encaixa um G. Se aqui tu tem T, do outro lado encaixa um A. Se aqui tu tem A, do outro lado encaixa o T. E se aqui tu tem um G, do outro lado encaixa o C. Aí vai formando aqui, ó, um filamento complementar a essa fita molde do DNA original. Quando os nucleotídeos aqui forem se encaixando, ó, no final do processo se forma um filamento complementar a essa fita molde. Aí tu tem uma nova molécula de DNA. Para outra fita molde, acontece a mesma coisa. Se de um lado tu tem T aqui, ó, nessa fita molde, vai se encaixando o nucleotídeo portador de A. Se aqui tu tem G, se encaixa o nucleotídeo portador de C. Se aqui tu tem A, encaixa o nucleotídeo portador de T. Se aqui tu tens um T, se encaixa o nucleotídeo portador de A. Se aqui tu tem C, se encaixa o nucleotídeo portador de G. Formou uma outra molécula de DNA bem aqui, ó. Agora, vale a pena falar o seguinte. Para que haja o encaixe desses nucleotídeos aqui complementares que vão originar novos filamentos nas fitas moldes aqui
da molécula de DNA original, é necessário uma enzima chamada de polimerase do DNA. É uma enzima que vai encaixando nucleotídeos aqui nessas fitas moldes. Perceba que no final do processo você tem duas novas moléculas de DNA que são idênticas entre si. São moléculas de DNA clones. Aí, Leandro, por quê? Olha a sequência delas, ó. AT, AT, CG, CG, TA, TA, AT, AT, GC, GC. A sequência delas de base é idêntica. Uma observação para você. Observe que cada molécula nova de DNA, cada uma das duas, contém um filamento do DNA original, que é esse DNA aqui, ó, do começo, que atuou como molde para a formação do DNA filho. Por isso, o processo de duplicação do DNA é chamado de semiconservativo. O que é que está querendo dizer essa observação? Que cada molécula dessa de DNA nova, ela vai conter aqui, ó, uma fita de DNA que estava presente no DNA original. Por isso, o processo é chamado de semiconservativo. Por quê? Porque semi significa metade. Cada molécula de DNA nova tem a metade dela sendo constituída pelo DNA original, que é esse DNA inicial aqui. Por isso que é semiconservativo. Conservou a metade do DNA original. Bom, já que você já entendeu como é que ocorre a replicação ou duplicação do DNA, bora falar agora de transcrição gênica. Aí, professor, o que é isso? Transcrição é a produção de RNA. RNA. Bom, vale a pena comentar que a síntese de RNA, ela é catalisada, ou seja, ela é acelerada por uma enzima chamada de polimerase do RNA. Não confunda a polimerase do RNA com a polimerase do DNA. A polimerase do DNA é aquela enzima que permite a replicação do DNA. Agora eu estou falando de polimerase do RNA, que é uma enzima que permite a síntese de RNA a partir de DNA. Bom, como é que ocorre esse processo? Observe aqui o esquema. Para que seja formado um RNA a partir de uma molécula de DNA, primeiro, a molécula de DNA ela tem que ter os dois filamentos dela separados. Como é que se separa esses dois filamentos da molécula de DNA? Por meio de enzimas. Depois que estão separados os dois filamentos da molécula de DNA, um desses dois filamentos vai funcionar como um molde, tá? Como um molde, como uma forma para formar um RNA. No caso, nesse nosso esquema, é esse filamento do DNA que vai funcionar como um molde para formar RNA. Perceba que esse filamento do DNA tem uma sequência de bases, A, C, T, A, G. Agora note o seguinte, eu quero formar o quê? RNA. Para que seja formado RNA a partir dessa fita molde, olha o que vai acontecer. Você vai ter que encaixar aqui nessa fita molde de DNA nucleotídeos de RNA. Agora eu vou encaixar aí nucleotídeos de RNA, só que tem um detalhe. Os nucleotídeos de RNA, eles não possuem timina. Timina, eles não possuem essa base nitrogenada. No lugar da timina, qual é a base nitrogenada que nós encontramos nos nucleotídeos de RNA? É a uracila. Então no RNA não tem timina, tem uracila. O que vai acontecer é que quando você tiver uma adenina na fita molde de DNA, vai ter que se encaixar nessa adenina aqui uma uracila no lugar de timina, porque eu estou querendo formar RNA agora. RNA. E RNA não tem timina. Então, se na fita molde do DNA tiver uma adenina, se encaixa aqui nessa adenina uma uracila para complementar a adenina. Bom, se na fita molde do DNA você tiver uma citosina, vai se encaixar uma guanina aqui. Só que é uma guanina que está no nucleotídeo de RNA. Agora fique esperto. Se na fita molde do DNA tu tiveres uma timina, vai se encaixar aqui, ó, um nucleotídeo de RNA portador de adenina. Aí, Leandro, como assim? Percebe que a timina está na fita molde de DNA.
Quem é que pareia com timina? É a adenina. E a adenina tem no RNA. Então se encaixa o nucleotídeo de adenina bem aqui. Um nucleotídeo de RNA portador de adenina, se na fita molde do DNA tiver uma timina. Agora nota, se na fita molde de DNA tiver uma adenina, vai se encaixar um nucleotídeo de RNA portador de uracila. Porque nucleotídeos de RNA não tem timina. Aí encaixa um U bem aqui. Se aqui tem um G na fita molde do DNA, se encaixa um C aqui. Aí vai se encaixando esses nucleotídeos, eles vão se unindo graças à polimerase do RNA. E depois que esses nucleotídeos de RNA se unem, formam uma molécula de RNA que se solta da fita molde do DNA, se solta. Aí está aqui a molécula de RNA. Perceba que o DNA ele é formado por 2 filamentos, mas o RNA ele é formado só por um filamento. É uma diferença entre DNA e RNA. Além das diferenças de composição química. Tá? Então DNA tem 2 filamentos e RNA só tem um. Então depois que se forma essa fita aqui, ó, de RNA, ela se solta da fita molde de DNA e aqui tu tem um RNA pronto. Agora olha que bacana, olha que bacana. Depois essa fita molde de DNA, ela se une à sua fita complementar de DNA, restabelecendo o DNA. Aí o DNA se restabelece e agora você tem um RNA produzido. Ê, que bacana! Ufa! Chegamos ao fim da nossa videoaula de ácidos nucleicos, onde falamos do DNA e do RNA, e onde estudamos também o processo de replicação do DNA, o processo de transcrição e também estudamos os tipos de RNA que existem. Espero ter ajudado você nessa videoaula. Se eu ajudei, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal Sinapse Biologia e ativar o sininho da notificação para dar uma força para o professor Leandro Santos. Assim eu gravo mais videoaulas para dar uma força para você. No mais, um grande abraço e tchau, tchau.